A partir de agora, informações, utilidade pública e a participação do ouvinte. Jornal Rede Clube Cidade. Ao vivo, para todo o estado. Voltamos a apresentar Jornal Rede Clube Cidade. Boa noite, são 18h19. Hoje é terça-feira, dia de São João, dia 24 de junho de 2025. Nós já está aqui em nossos estúdios a nossa presidente Gisele Maiorino Furtado, já preparada também e recebendo, prazer, uma honra receber o ex-prefeito de Porto Velho, atual presidente da Associação Rondoniense de Municípios, Zaron, e o Dom Chaves. Vamos saber detalhes, curiosidades, a gente quer saber muita coisa hoje. O WhatsApp é o 69999819494. Muito obrigado pela sua presença, boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado, Ibernon, em teu nome e da nossa presidente aqui, a Gisele Maiorino Furtado. Eu saúdo a todos vocês e, olha, é um prazer enorme, Gisele, estar mais uma vez aqui, depois de tanto tempo, mas acho que faz com certeza... 2 meses? Não, sei, uns 6 meses que eu não venho aqui. Então, olha, muito bom, muito obrigado por nos receber aqui nesse momento. Muito bem, 18h20. O senhor esteve à frente da Prefeitura de Porto Velho por 8 anos. Qual foi, na sua avaliação, o maior desafio enfrentado ao longo de 2 mandatos e como conseguiu superá-lo? Por favor. Ibernon, naquele início, em 2017, nós tínhamos um momento muito complexo, muito difícil na Prefeitura de Porto Velho. Existia um déficit de infraestrutura gigantesca. Naquele momento, a Prefeitura de Porto Velho, ela não tinha crédito. O rate de crédito da Prefeitura de Porto Velho a impedia de fazer qualquer tipo de operação com qualquer banco, entidade, etc. Então, realmente foi nós tivemos uma grande dificuldade naquele momento, mas arregaçamos as mangas. A cada prefeito, eu considero que uma prefeitura, um governo estadual, um governo federal, é como uma construção. Então, cada ocupante do cargo, porque isso é temporário, cada um faz a sua parte, faz aquilo que é possível fazer. Então, eu nutro um profundo respeito por todos os demais prefeitos que administraram a nossa cidade, e cada um elege as suas principais bandeiras. Então, eu elegi como a principal bandeira a questão do asfaltamento, do asfalto, em primeiro lugar. Organizamos as finanças da prefeitura e resgatamos bairros inteiros que esperavam há décadas pelo asfaltamento. Eu acredito que a nossa gestão deva estar marcada principalmente pelo asfaltamento de Porto Velho. Foram 800 quilômetros de asfalto. Isso é mais do que a distância de Porto Velho a Vilhena. Desses 800 quilômetros, 60% era de asfalto, Gisele, aonde nunca teve asfalto. Eu lembro de uma situação de uma moradora, uma senhora idosa, que chegou e me abordou numa rua chamada Rua da Fortuna, na zona sul da capital. E ela chegou e falou assim: olha, prefeito, quando eu me mudei para esse bairro, faz 52 anos, e só agora que o senhor está trazendo o asfalto? Aí eu respondi: mas minha senhora, quando a senhora se mudou para cá, eu tinha 2 anos de idade. Então isso se repetiu nos 4 cantos da nossa capital. Isso ecoa em todo o estado de Rondônia.
Então hoje, graças a Deus, Porto Velho é uma cidade perfeita? Claro que não. Nós temos ainda muitos desafios, eu tenho certeza, eu tenho a esperança como munícipe. Hoje eu sou apenas um munícipe, eu não tenho mandato neste momento. Eu espero que o atual prefeito também faça a sua parte, que seja muito feliz nas suas ações, no andamento, no seu mandato. Enfim, é isso que nós torcemos, para que para que cada um continue fazendo a sua história, a sua parte. Mas, Iberdon, concluindo a sua pergunta, a resposta. Pois não. Eu diria que a iluminação de Porto Velho, os investimentos na nossa gestão, hoje brindam de forma satisfatória e positiva a gestão atual. Porque nós, aproximadamente 80 mil lâmpadas de LED já instaladas, e que possivelmente boa parte delas não precisarão ser trocadas durante esse mandato, e talvez até mais. E isso é uma grande realização. E olha, outra, eu diria, a Avenida Santos Dumont, que foi uma verdadeira, foi uma mágica praticamente, de certa forma, porque aquele bairro, principalmente o bairro Nova Esperança, bairro este, aonde nós fizemos, asfaltamos 80 ruas, Ibernon. Então, aquelas famílias, aquela região ali, eles levavam 40, 50 minutos na parte da manhã, para chegar na região central da capital, chegar no CPA, por exemplo, e hoje isso acontece com 15, 20 minutos. Então, isso foi e a entrega da rodoviária da nossa capital, e que inclusive eu estive comendo uma pamonha com meu pai é paraibano, né? E ele e eu também adoro, tem uma pamonha maravilhosa lá Especiarias do Milho. Especiarias do Milho, do João lá. Rapaz, eu tô viciado nessa pamonha. Agora, toda vez que eu vou lá é um calor desgraçado. Léo, pelo amor de Deus, resolve esse negócio. Eu deixei a rodoviária pronta para você, só falta o ar-condicionado. Então, assim, se não pela pamonha, não é pelo meu conforto, é pelas milhares de pessoas que passam por ali. Então, só o quadro de energia, só. Graças a Deus, Gisele, que eu consegui avançar muito essa obra, porque senão a coisa ia ficar feia. E foi a sua marca, né? Foi, mas aí o que acontece? Os aparelhos do ar-condicionado estão lá, mas falta a implantação do quadro, que no final, no afã de entregar essa obra, porque a população, não poderia esperar um dia. Se nós não tivéssemos inaugurado essa rodoviária, Ibernon, nós tivemos enchente aqui, aonde estava aquela. Como é que teria sido feito? Então, por isso, não era a corrida para inaugurar, não é isso. É porque eu sabia, já estava dito que nós teríamos um enchente aqui naquela região. E aonde que ia ficar aqueles ônibus? Aonde que ia colocar? Então, assim, preocupado com a população. Então, assim, e faltou somente isso. O quadro, a fábrica, a Daikin, que é a fábrica do ar-condicionado central, ela estava em férias coletivas, aí não pôde fazer a ligação. E ficou faltando o quadro. Isso é uma coisa que representa aí 0,1% da obra. Mas foi uma obra que ficou pronta em 1 ano e meio, aproximadamente, 1 ano e meio, acho que 14 meses ou 15 meses, 16 meses. Uma obra maravilhosa que orgulha a todos os rondonienses, não só a todos os porto-velhenses. Então eu acredito que, eu entendo que a minha contribuição para a nossa capital já está consolidada.
Muito bem, são 18h29. Daqui a pouco também a nossa presidente está conosco, que vai fazer uma pergunta para o senhor. A gente volta já depois do intervalo. O WhatsApp para você que está nos ouvindo de Porto Velho, Vilhena, é o 69999819494. A gente volta em seguida. Fique ligado. Ao vivo são 18h35. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que está nos acompanhando desde as 18 horas. Estamos conversando com o ex-prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves, nesta terça-feira, dia 24, dia de São João. Beatriz Maciel. De volta aqui conversando com o Dr. Hildon, inclusive nos bastidores antes da entrevista, a gente se perguntando aqui, eu e o Bernon, como é que vamos chamá-lo? Tantos anos chamando de prefeito, até difícil desacostumar, né? Hildon, presidente da Aron, enfim. No bloco anterior falávamos sobre a rodoviária, né? Um dos marcos da gestão do segundo mandato, e aí teve um ouvinte que participou aqui, vamos ouvir o que ela disse. O Hildon ficar despreocupado que o meu prefeito Léo vai colocar a central de ar-condicionado na rodoviária. Que coisa boa, tomara. Pena que demorou tanto, mas antes tarde do que nunca. Que bom, olha que notícia maravilhosa, querida. Abraço. Agora, 18h36, vamos dar continuidade aqui da nossa entrevista. Entre os marcos da gestão do senhor, a regularização fundiária sempre esteve presente, né? Durante a gestão, nos 2 mandatos. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse assunto, né? Olha, isso é um assunto complexo, mas importantíssimo. Nós regularizamos, eu não tenho o número, não lembro mais, mas é coisa que passa de 27 mil, obrigado, Ricardo. 27 mil propriedades. Isso é um marco da regularização. Aquele bairro que chamam de Panaí, Arigolândia, aquela região ali, tem gente que morreu e não recebeu o título. Então foi um avanço. Isso não terminou. Aí realmente, assim, de coração, eu espero, gostaria que o prefeito Léo desse bastante atenção a essa questão, porque isso é uma questão de cidadania. Não é uma coisa simples, fácil, que você possa fazer. Então não esse processo é complexo. Tem que fazer uma medição de cada um desses lotes. Aí, olha, não é uma coisa fácil. Se fosse fácil, eu já tinha feito em tudo. Mas esse trabalho deve ser continuado, eu tenho certeza que vai ser continuado na gestão dele. Muito bem, são 18h37. Este é o Jornal Rede Clube Cidade, ao vivo para todo o estado. Nosso WhatsApp é o 999819494. Hildon, sua gestão implementou o maior programa de asfaltamento, a gente já falou da história de Porto Velho, o que foi decisivo para que esse volume de obras saísse do papel, já que custou, a gente já conversou aqui em outras situações, enquanto prefeito, que o senhor também investiu na questão do maquinário e assim reduziu o custo na fabricação do asfalto também, não é? Foi um investimento no maquinário, Bernon, e na execução direta. Então nós montamos olha, eu reputo que na gestão do Diego Lage, que foi o nosso secretário da CEMOB por vários e vários anos, com a execução direta, isso nos possibilitou. Então nós comprávamos o material, nós licitávamos os insumos e executávamos com a própria mão de obra da prefeitura. Então isso foi o diferencial. Uhum. E agora eu vou passar para a nossa presidente. Isso é importante, pois não. Como eu falei no início da entrevista, Ibernon, é justamente o princípio da continuidade do serviço público. Então, o serviço público, esses recursos são do povo da cidade de Porto Velho. Então, cada gestor vai fazendo a sua parte, entendeu? Aonde não foi feito agora, mas às vezes eu ainda sou cobrado. Eu não tinha obrigação de realmente asfaltar toda a cidade de Porto Velho. Não tem jeito. Então hoje está muito mais fácil. Eu diria que hoje deve faltar, Ibernon, uns 120 quilômetros aproximadamente. Então agora está muito mais fácil para o prefeito. O asfaltamento da capital? É o que está faltando. No máximo entre 120 e 150.
Claro, se a cidade continuar mas assim, ela hoje não cresce tanto mais como cresceu no passado. Então assim, nós já fizemos uma grande parte. Então agora entra a nova gestão, deve dar continuidade a esse processo, para que realmente nós tenhamos uma cidade inteira asfaltada. Muito bem, são 18h40. Está conosco também a nossa presidente do grupo, Gisele Maiorino Furtado, que tem uma pergunta para fazer bem para o nosso convidado, por favor. Hildon, boa noite. Hoje, como presidente da ARON, o senhor acompanha de perto a realidade dos municípios rondonienses. Na sua visão, quais os principais potenciais de Rondônia que precisam ser explorados com mais estratégia? Eu acredito na importância da agricultura familiar. A agricultura e a pecuária têm sido a pedra de toque do desenvolvimento, do crescimento de Rondônia. O maior PIB per capita de toda a Amazônia não é Manaus, não é Belém, é Rondônia. Não é o Amazonas, não é o Pará. O maior PIB per capita de Rondônia, para quem não entende o que é o PIB per capita, a quantidade de pessoas, a quantidade de pessoas e de riquezas geradas em um determinado território. Então isso faz com que Rondônia continue crescendo a taxas. Hoje o segundo maior crescimento econômico do Brasil é Rondônia. Em segundo lugar, eu acredito que é o Mato Grosso. É outra pérola aí realmente do agronegócio brasileiro. Então, mas nós, da mesma forma, é necessário que se dê condições com estradas e etc. para o agro, e também que se possa encontrar um caminho para acolher, Ibernon e Gisele, acolher principalmente aquele que precisa. Eu hoje estou numa atuação, montando uma operação pecuária de ponta. Na pecuária, por exemplo, alguém que hoje ainda cria uma cabeça de gado bovino por hectare. Esse tipo de operação pecuária hoje ela é praticamente impossível. Eu fiz uma visita a 2 sitiantes em Ariquemes há alguns meses atrás e encontrei 2 realidades. Com mais ou menos 20 hectares, então pequena propriedade, criava aproximadamente 20 animais. E o vizinho dele, de cerca, criava 150. Então, com tecnologia e o investimento adequado. Isso dependendo da área, do tamanho da área? O outro. O vizinho? 150. Então, assim, isso é intensificação. É intensificação, claro, isso é um caso extremo. Mas é possível. Que o cara é muito bom. É possível. Eu vi. É possível. É o Kleber, chamam o Kleber de Clebão. O Clebão é um professor universitário do IFRO e, junto com o sogro, mantém essa área com resultados extraordinários e diz ele que vai intensificar ainda mais. Mas eu diria que não precisa chegar a tanto. Mas se ao invés de 20 alguém tiver criando 40, 50, 60 animais, já é outro padrão. O que eu digo sempre, Ibernon, é que se criar um classe média a partir da indústria, de uma forma geral, é um custo enorme. Agora, criar um classe média no campo é muito mais barato e mais eficiente. Rondônia tem aproximadamente quase 170 mil propriedades rurais que precisam de alguma forma, porque assim, a riqueza que se cria no campo, isso se distribui nas cidades. Isso gera ICMS, gera uma série de situações. Então, assim, tem uma história que eu sempre conto, Ibernon, eu sempre falo, claro que isso é
é uma história com I e não com H. Um cidadão chegou numa cidade e ele precisava atender um cliente e pediu para o dono do hotel reservar o espaço para o hotel. O dono do hotel falou que, olha, vai ter um casamento aqui e tal, então me paga aqui os R$100, se você voltar aqui até meio-dia, eu te devolvo o dinheiro. E nós estamos aqui na rádio, bem rapidamente, aí ele pegou a esposa do dono do hotel, tinha uma dívida na cabeleireira, que tinha outra no cara da moto e etc. E esses R$100 rodaram 10 vezes ali, nesse período. E o último era uma dívida que a esposa do mecânico da moto, por exemplo, mandou... Também desse valor? Mandou os R$100 que estava devendo para o cara do hotel. E nisso ele chega e foi embora. Ou seja, isso é circulação de recursos. Então isso gera impostos, isso gera valor. E o camarada foi embora e os R$100 não ficou lá, mas pagou 10 pessoas. Então isso é desenvolvimento econômico. É isso que se tem que buscar. A gente volta em seguida. Beatriz, quer deixar uma pergunta no ar já para o nosso ouvinte também? Claro, quero sim. Inclusive, falando ainda sobre esse assunto, como o Wildon mencionou, Rondônia tem o maior PIB per capita, porém, aos olhos de muitos brasileiros, quando se fala em região norte, eles imaginam o Amazonas, o Pará. Eu queria saber no próximo bloco o que o senhor acha que falta para Rondônia ser vista com outros olhos pelos brasileiros. A gente volta em seguida, são 18h46. Voltamos a apresentar Jornal Rede Clube Cidade. Ao vivo, são 18h51. Estamos conversando com ex-prefeito, presidente da ARON, Wildon Chaves, Beatriz Maciel. Isso mesmo, de volta com o nosso bate-papo aqui. E no bloco anterior eu deixei uma pergunta no ar, né? Falávamos sobre desenvolvimento econômico e com a sua experiência em gestão, eu queria que o senhor explicasse pra gente o que falta. Quando a gente fala em desenvolvimento econômico, Rondônia vai na contramão de muitos dados. Rondônia não tem problema com desemprego, a gente é muito bem visto, a gente cresce a cada ano. O menor desemprego do país. O menor desemprego do país. Verdade. Somos referência em agro, crescemos cada vez mais. Mas aos olhos, cafeicultura, aos olhos do brasileiro, o que falta para Rondônia ser destaque e ser referência, né? Não se esconder atrás do Rondônia não é Roraima. O que o senhor acha, né, com a sua experiência, o que falta? Beatriz, olha, eu cheguei aqui no estado de Rondônia há 32 anos atrás. Eu participei, eu era promotor, com 24 anos naquela época, eu participei das comemorações dos 10 anos de criação do Estado de Rondônia, do Ministério Público de Rondônia, do Tribunal de Justiça de Rondônia e da Assembleia e do... Então, eu participei das comemorações de 10 anos. Então, Rondônia é um estado muito novo ainda, um estado muito jovem. Nós temos o Tocantins e o Amapá, e Roraima, e Roraima, Amapá, eu não sei, mas eu acho que o Tocantins e Roraima me parece que são os estados mais jovens ainda. Tocantins foi em 1989, essa passagem aí. Tocantins foi em 88. Perdão, 88, 89. 88, foi em 88 e Rondônia foi em 82. 1982. Então, eu participei dos 10 anos. Então, assim, é um estado muito novo. Eu acho que é por isso, Beatriz, que talvez as pessoas ainda... mas eu acredito que com o protagonismo, com o crescimento do agronegócio, Rondônia, a cada dia, já as pessoas estão ainda conhecendo. Mas se você for também para os Estados Unidos, por exemplo, um estado até acho que em termos contínuos é mais ou menos o tamanho do Brasil. Aí quando junta com outras ilhas e etc. Acaba ficando maior, aí né? fica maior. E com o Alasca também, então sim, fica maior. Mas assim, isso é natural. É um estado pequeno, um estado de 1.800.000 habitantes aproximadamente, mas eu acho que nós estamos no caminho certo. Somos competitivos e estamos em busca do melhor, e estamos né? dando um show aí na... Sim.
Muito bem, são 18h54, já na reta final desse bate-papo. Vamos falar sobre política, não tem como não falar, não é? Vamos. Vamos lá. Como está o Hildon Chaves agora politicamente falando? Continua no mesmo partido? Bom, continuamos à frente do PSDB no Estado, sou presidente estadual do PSDB. Nós tivemos um momento onde foi ventilada uma fusão do PSDB com o Podemos, e na semana passada o presidente nacional do PSDB, o Marconi Perillo, publicou uma nota dizendo que enquanto ele fosse presidente não haveria qualquer tipo de movimentação nesse sentido. Fusão, incorporação, federação, etc. Tudo isso está fora. Então, dessa forma agora, isso me dá tranquilidade. Hoje, como presidente estadual do partido, inclusive eu já me coloquei, já falei em algumas situações, eu sou pré-candidato ao governo do estado de Rondônia pelo PSDB. Muito bom. Tá aí. Primeira mão aqui, né? A minha situação estava complicada, porque com o movimento do encolhimento e essas fusões, então hoje são 3 ou 4 dirigentes estaduais, aí 5 no máximo, e nós tínhamos várias opções no passado, e isso me deu a tranquilidade de poder caminhar com as nossas próprias pernas, caso a população de Rondônia entenda que nós tenhamos, eventualmente, condições, isso lá na frente, né? Claro, nós podemos ainda mudar alguma coisa nesse sentido, mas em princípio eu sou pré-candidato pelo PSDB ao governo do estado de Rondônia. E já na reta finalzinha aqui com a sua já fala sobre a sua pré-candidatura, o senhor está preparado, não é? Eu tenho certeza, Ibernon, que a tarefa mais difícil, meu maior desafio foi comandar a Prefeitura de Porto Velho por 96 meses. Esses 8 anos à frente do segundo maior orçamento do estado de Rondônia, pelas dificuldades, me credenciam para esse cargo. Ok, obrigado. Beatriz. Nós conversamos com Hildon Chaves, ex-prefeito de Porto Velho e atual presidente da Associação Rondoniense dos Municípios. Muito obrigada pela participação. O microfone aberto para as considerações finais. Só agradecer sempre o carinho e é um prazer sempre. Aqui eu nem considero trabalho, viu, Ibernon e Gisele? Obrigado. Aqui pelo relacionamento, foram tantos anos, né? Sim. Tantos anos. Conversamos muitas vezes aqui. Eu espero, Gisele, que eu não tenha que esperar mais 6 meses para vir para cá, porque assim, aqui a gente se diverte e traz as informações para a população. Então, assim, é um prazer enorme. Muito obrigado. Obrigado também, nossa presidente. E saudações a todos que estão nos acompanhando. E olha, de norte a sul do estado. Eu tenho um carinho enorme aqui pelo nosso estado, especialmente pela nossa capital. 18h58, pedofilia é crime. O agressor está mais próximo do que muitos imaginam. Ele pode ser o pai, irmão, tio, padrasto ou um parente próximo da vítima. Vamos proteger nossas crianças. Denuncie. Ligue para 190. Essa é uma campanha do jornal Rede Clube Cidade. Você ouviu mais uma edição do jornal Rede Clube Cidade, o jornal que vai aonde o povo está. Sua participação é muito importante para o desenvolvimento de Rondônia. Continue ligado sempre onde você estiver. Rede Clube Cidade. Porto Velho 94.1. Ariquemes 92.3. De Paraná 93.7. Cacoal 89.5. Vilhena 92.5. Direção-geral Gisele Maiolino Furtado. Diretores executivos Alexandre Neroni Maiolino. Apresentação Beatriz Maciel. E Bernon Nunes. Produção de áudio Luiz Campos. Diretoria de marketing Gisele Maiolino. Sonoplastia Glênio Barros. Rede Clube Cidade. Uma produção do jornal Rede Clube Cidade em Rondônia. Continue ligado em nossa programação que está em primeiro lugar. Excelente noite, muito obrigado pela sua audiência. Fique com Deus e até amanhã. Muito obrigada pela companhia. Nosso encontro é amanhã, você já sabe, às 18 horas, aqui no Jornal Rede Publicidade. Fiquem com Deus, uma boa noite e até amanhã. Você acabou de ouvir Jornal Rede Publicidade ao vivo para todo o estado.